Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é um prazer podermos compartilhar da Palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor possa estar nos abençoando nesta aula. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque podemos ter liberdade de falar de Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra que o Senhor deixou para nos instruir, Senhor. E abençoa, Senhor, para que em mais essa aula nós possamos aprender a sermos verdadeiros adoradores seus, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós iniciamos um novo estudo, sobre a verdadeira adoração, a essência da verdadeira adoração, baseado num livro de John MacArthur. E nós estivemos vendo várias coisas que mostram uma forma errada de adorar a Deus. Nós vimos que a adoração a falsos deuses, a adoração ao Deus verdadeiro da forma errada, a adoração ao Deus verdadeiro, mas num estilo próprio, e a adoração ao Deus verdadeiro da forma correta, mas com uma atitude errada, são formas de adoração que absolutamente não agradam a Deus, Formas de adoração que realmente não nos tornam verdadeiros adoradores. E nós podemos pensar, então, como realmente nós podemos adorar? John MacArthur, na semana passada, terminou o estudo dizendo que nós temos uma necessidade muito grande, de realmente aprendermos, de termos uma compreensão bíblica do que é realmente a adoração. E é isso que nós pretendemos fazer junto com ele, através da palavra de Deus, esse percurso e aprender, ter essa verdadeira compreensão bíblica do que seja adoração. Então, a primeira questão que hoje nós vamos tratar é como devemos adorar. Algumas igrejas hoje em dia, preocupadas com a questão do número, de aumentar o número de pessoas na igreja, têm realmente feito coisas absurdas em relação aos cultos. O John MacArthur, no seu livro, ele cita, nos Estados Unidos, uma igreja que transformou o seu culto totalmente em estilo country. O pastor de botas trazia uma banda, no final do culto todo mundo podia dançar com a banda, e eles diziam que era a agradável hora country com Deus, Também citam uma outra igreja que montou realmente um circo, Teve uma igreja que fez com que os pregadores lutassem, luta livre, para atrair gente. Enfim, utilizam-se de diversos artifícios para atrair pessoas, para que possam estar no culto. Então, esses cultos vão se adaptando, As igrejas, elas vão se adaptando e aceitando as tendências seculares. O que está chamando a atenção das pessoas? O que vai favorecer, que essas pessoas vejam? Então nós vamos mudar o nosso culto aqui para atrair essas pessoas. E isso não é uma coisa nova dos nossos tempos. Spurgeon já falava disso, das igrejas que estavam se adaptando a uma atmosfera vitoriana da época, E isso vem ao longo de séculos acontecendo. Das igrejas realmente em busca desse crescimento acabarem transformando as formas do seu culto, dizendo que estão querendo dar um sabor novo ao culto, E nos últimos tempos esses cultos têm passado por uma revolução realmente sem precedentes. Hoje você tem cultos considerados, pelas pessoas como cultos de adoração de diferentes maneiras. Mas qual será que é realmente a verdadeira adoração? Em João, capítulo 4, versículo 24, nós temos uma resposta a isso.
está lá em João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. No espírito e em verdade. Nós temos que ter em mente que cada aspecto da ordem do culto, tudo o que acontece num culto, é adoração prestada a Deus. Todo tipo de superficialidade, todo tipo de atividade, né, que não realmente esteja inteiramente voltado para Deus, é uma afronta ao nosso Deus Santo. A adoração é uma atividade de todos os participantes do culto. Por isso que o culto é para ser prestado a Deus, né? A adoração é para ser prestada a Deus no culto e não irmos ao culto como meros espectadores. Tem muita gente que diz: eu não gostei do culto, ou eu gostei do culto, né? Mas o culto ele é feito para agradar a Deus. E é essa a questão que nós temos que ter absolutamente em mente. A adoração, ela é a atividade suprema da igreja. Por isso que pensar em adoração nos remete ao único manual de adoração confiável e suficiente. Qual será que é o manual que pode nos orientar sobre a verdadeira adoração, como ela deve acontecer? Este manual, com certeza, são as Escrituras, é a palavra de Deus. Se Deus deseja adoração em espírito e em verdade, e se a adoração é algo oferecido a Deus, e não apenas um espetáculo em benefício da congregação, então cada aspecto da nossa adoração deve agradar a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Todos os momentos, né, do nosso culto, da nossa adoração, devem estar realmente em harmonia com a palavra de Deus. E isso se nós estivermos ali para adorar e agradar a Deus, e não simplesmente para fazer um espetáculo que aproxime pessoas, que envolvam pessoas. Alguns dizem: mas nós temos que atrair os não crentes. Então a igreja ela tem que se modernizar, ela tem que usar novos artifícios, né? Mas uma igreja apoiada na centralidade da palavra de Deus, ela nunca vai abrir mão de princípios bíblicos para qualquer que seja o objetivo. A ênfase na adoração verdadeira, ela eleva o nosso compromisso com a centralidade das Escrituras. A palavra de Deus é central para nos guiar em tudo e não seria diferente em relação à adoração. Sola Escritura. Os reformadores, eles trouxeram essa questão de somente a Escritura também para a adoração. Vamos abrir no Salmo, capítulo 19, dos versículos 7 a 10. Salmo, capítulo 19, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí também, você esteja abrindo a palavra de Deus, né? Salmo 19, capítulo 19, versículos 7 a 10 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Então nós vemos nesse salmo que as Escrituras, elas são plenamente suficientes para atender todas as necessidades humanas. Ela pode restaurar a alma danificada pelo pecado, conceder sabedoria espiritual, encorajar o espírito abatido, prover esclarecimento espiritual. Ela resume
tudo o que precisamos saber sobre a verdade e a justiça. E como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, ela nos prepara para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para tudo que nós precisamos. E, portanto, ela também é suficiente como um princípio regulador da adoração. Os reformadores trouxeram, né, a suficiência das Escrituras como esse princípio regulador. Calvino afirmou que se nós quisermos que ele aprove a nossa adoração, essa regra que ele em todos os lugares impõe com o máximo rigor deve ser cuidadosamente observada. Deus desaprova todos os modos de adoração que não sejam expressamente sancionados pela sua palavra. Deus desaprova qualquer adoração que não esteja aqui autorizada pela palavra dele. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz: Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Obedecer. Obedecer a quê? Obedecer a palavra de Deus é melhor do que qualquer coisa. Mesmo que nós consideremos que existe uma boa intenção, mas se está fora da palavra de Deus, ela é desaprovada por Deus. Mateus, capítulo 15, versículo 9, diz: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Em vão me adoram. Se eles acham que estão me adorando, ensinando esses preceitos humanos, aquilo que não é de mim, né? Do Senhor, então é vão essa adoração, é vã essa adoração. Então, os reformadores e os puritanos, eles aplicaram esse princípio regulador, ou seja, a escritura, né, como regulando realmente a adoração, contra o ritual formal, as vestes sacerdotais, a hierarquia da igreja e outros remanescentes da adoração católica romana medieval. Coisas que eram praticadas, mas que absolutamente não tinham qualquer base bíblica para isso. A simplicidade das formas de adoração nas igrejas presbiteriana, batistas, congregacionais e outras tradições evangélicas, então é resultado da aplicação desse princípio regulador, né? Nós não temos vestes especiais que são colocadas para cerimoniais no púlpito, né? Ah, não, tem que ir, tem que ter esse pano, tem que ter essa... Nós não temos nada disso. Por quê? Por que essa simplicidade? Porque é uma simplicidade apoiada na palavra de Deus. Nada que está fora da palavra de Deus é utilizado no culto. Mesmo para que aquilo seja mais emocionante, seja mais, né? O John MacArthur fala até de um homem que acabou abandonando uma igreja e foi para a igreja católica romana porque disse que lá havia mais reverência. Mas, na verdade, o que havia era mais liturgia, né? Nada apoiado realmente na palavra de Deus. E existem os extremos. Existem os cultos circenses, né, em que é criado uma loucura. Hoje em dia nós temos aí luzes e som e tudo para criar aquela atmosfera. E temos de um outro lado um formalismo litúrgico, né, descambando praticamente para esse catolicismo romano, essa coisa da liturgia, né? Existem igrejas que estão recuperando vestes do sacerdote para fazer determinadas ações na igreja. Então, coisas absolutamente fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Um misticismo turbulento e emocional, desprovido de senso racional. Barulhos, movimentos que são feitos como prova de que o poder de Deus está sendo transmitido ali. Né? Coisas que as pessoas querem expressar
como uma forma de dizer, olha como Deus está dentro de mim, né? Como eu estou realmente adorando. E nós sabemos que nenhuma dessas tendências são promovidas por sólidas razões bíblicas. Para defender essas práticas, eles usam textos equivocados, eles usam tradições históricas, coisas que absolutamente não condizem com a verdade de Deus. Então, a suficiência da Escritura, ela deve ser um estímulo para nos mantermos reformando nossas igrejas, regularmos nossa adoração de acordo com o ordenamento bíblico e desejarmos apaixonadamente ser quem adora a Deus em espírito e em verdade. É essa suficiência da Escritura que deve ser esse estímulo todo, né? Para que realmente nós estejamos adorando em espírito e em verdade. Bom, falar sobre esse princípio regulador, que é somente a Escritura, não é nós ficarmos buscando na Bíblia se a gente deve usar aquele instrumento ou não, se deve ser cantar de pé ou cantar sentado. Não são essas minúcias, né? Que, na verdade, só acabam promovendo debates infrutíferos, né? Distorção da palavra de Deus, legalismos que não condizem realmente com a palavra de Deus. Mas existem questões práticas claras e importantes na palavra de Deus sobre adoração e que nós podemos aplicar esse princípio regulador. Nós vamos ver esse princípio regulador aplicado, por exemplo, à adoração coletiva, que é quando nós nos reunimos realmente em culto para adorar a Deus. Nós vamos ver 4 desse princípio regulador aqui. 4 coisas que estão nas escrituras e que devem regular a nossa prática de adoração coletiva. A primeira coisa é pregar a palavra. Na adoração coletiva, a pregação da palavra deveria assumir o primeiro lugar. Infelizmente, nós temos muitas vezes cultos em que a palavra de Deus é deixada como última coisa a ser feita, depois de, tudo entra antes, tudo é mais importante, e essa não deveria ser a realidade. A realidade é que a palavra de Deus deveria ser a prioridade em qualquer culto. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quando Paulo fala disso a Timóteo. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Essa deveria ser a prioridade de Timóteo no seu ministério. Prega a palavra. Na igreja primitiva, o ministério da palavra ocupava o centro das responsabilidades pastorais. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo fala a mesma coisa para Timóteo. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, antes de qualquer homem se qualificar para servir como presbítero, ele tinha que provar que ele era experiente no ensino da palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrada, tenha o domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Paulo caracterizou o próprio chamado dele dessa forma. Colossenses, capítulo 1, versículo 25, diz: da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Esse era o objetivo do chamado de Paulo, tornar conhecida a palavra de Deus. Muita gente acredita que a adoração e a pregação são 2 coisas distintas, né? Que a pregação não é adoração, mas essa é uma forma equivocada da gente pensar. O ministério da palavra é a plataforma sobre a qual toda adoração genuína é construída. Toda adoração
O fundamento dela é a palavra. Todo culto deve girar em torno do ministério da palavra, preparando o nosso coração para a palavra ou como uma resposta à palavra de Deus. Uma igreja na qual a palavra de Deus não é regular e fielmente pregada não é uma verdadeira igreja. Então, a palavra de Deus, ela é o fundamento. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos conhecer o nosso Deus. E nós louvamos a quem nós conhecemos, né? Nós prestamos adoração a esse Deus que nós vamos compreendendo ser grande, soberano e poderoso. Então, a palavra de Deus, ela é central na adoração. A segunda coisa é edificar o rebanho. Todo ministério no contexto da igreja deve ser edificante. Edificar o rebanho e não apenas mexer com as emoções. Um culto, ele é prestado a Deus e ele deve servir para edificar a vida das pessoas. Não é um lugar para a gente mexer com as nossas emoções. Ele deve ter como objetivo estimular uma adoração genuína. Adorar em espírito e em verdade. A adoração, portanto, deve envolver o intelecto e as emoções. Deve ser apaixonante, sincera, comovente, mas não ao ponto de desligar a sua mente. Você está ali numa atmosfera tão envolvente que você não sabe nem o que você está falando mais, nem o que você está cantando. Você não sabe o que você está ouvindo. Você não sabe o que seu irmão está orando, né? Porque você está ali numa emoção. Isso não é uma adoração genuína. A verdadeira adoração, ela mistura coração e mente em resposta de pura adoração baseada na verdade revelada na palavra. Emocionados com a beleza do som, né? Aquela música linda, tal, ai, até chorei. Isso não é adoração. A mensagem deve estar no contexto da verdade bíblica. Você pode sim chorar num culto que fale sobre a cruz de Cristo, num culto que fale sobre o sofrimento de Jesus na cruz, e não porque as notas são agradáveis ao ouvido e você acaba chorando, mas você chora em gratidão a Deus pela sua salvação. Então, a mensagem da palavra é o que dá a base da adoração. A adoração verdadeira reconhece Deus como ele se revelou em sua palavra. Adoramos a Deus pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele prometeu. A adoração, portanto, deve ser uma resposta à verdade que ele revelou a respeito de si mesmo. Ela é estimulada e vitalizada pela verdade objetiva da sua palavra. Aprendendo a palavra de Deus, conhecendo o nosso Deus, né? Nós somos edificados num culto, nós somos edificados com a música que fala da palavra de Deus, da verdade de Deus, né? Não uma música romântica, que a gente canta lá, aquela música romântica, não sabe nem sobre o que está cantando e a última palavra é Deus, né? Você fala assim, sobre quem está falando essa música? Não. Músicas baseadas na palavra de Deus. Salmos retirados da palavra de Deus. Uma pregação bíblica baseada na palavra de Deus. E nós temos uma gratidão a Deus muito grande, porque na nossa igreja em Valparaíso é pregada a palavra de Deus, a Bíblia. Se você gostaria de conhecer, nós temos aqui o canal da igreja, né? Que é da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Procure o canal da igreja e assista os nossos cultos e você verá que a palavra de Deus é pregada. Não são palavras humanas, né? Filosofia. Não, é a verdade de Deus que está na sua palavra, que pode ser lida por você também. Então, a nossa adoração deve ser uma resposta a essa verdade que o próprio Deus revelou a respeito de si mesmo a nós.
A terceira coisa importante é, no nosso culto, honrar o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Adoremos a Deus de uma maneira agradável, como? Com reverência e temor. Reverência e temor. Não, na verdadeira adoração, não há lugar para uma atmosfera superficial, uma coisa sem reflexão, sem você pensar sobre, né? Reverência e temor se refere a um senso solene de honra, quando nós nos inteiramos da majestade de Deus. Reverência e temor exigem um reconhecimento tanto da santidade de Deus quanto da nossa pecaminosidade. Então, num culto, tudo deve promover essa atmosfera. O nosso reconhecimento enquanto pecadores e a nossa inteira compreensão da santidade de Deus. Em muitos cultos, não é isso que acontece. As pessoas fazem determinadas coisas para atrair aqueles que não são cristãos. Apelam para os gostos, para as preferências dos descrentes. Mas o que nós vemos na igreja primitiva não era uma igreja primitiva que tinha como propósito das reuniões, né, atrair os não cristãos. Na verdade, as reuniões na igreja primitiva tinham como objetivo o encorajamento mútuo e a adoração entre a comunidade dos crentes. Eles se reuniam para se encorajarem, para adorar juntos. E o evangelismo, a busca pelos não cristãos, era feito no dia a dia, no cotidiano deles. Eles se juntavam para se fortalecer e então se espalhavam para buscar os perdidos, né? A igreja hoje ela se reúne no dia do Senhor. Para quê? Para que nós nos curvemos perante o nosso Deus como uma congregação e honremos com a nossa adoração. Perdidos podem encontrar o Senhor nesses cultos? Podem, claro que podem, e encontram, né? Quando os adoradores estão reunidos em espírito e em verdade, pessoas são atraídas também. Mas quando transformamos o nosso culto, deixamos de adorar e pensamos num culto com o objetivo de agradar os não crentes, nós acabamos não fazendo nenhuma coisa nem outra, porque o Espírito do Senhor é quem busca e quem traz essas pessoas, né? E nós somos instrumentos disso. Quando nós estamos lá como verdadeiros adoradores, nós trazemos para junto de Deus as pessoas que nós, no nosso dia a dia, com o nosso viver, atraímos a querer conhecer esse Senhor e torná-lo Senhor da sua vida. Então, a igreja deve, acima de tudo, honrar o Senhor. É para isso que nós estamos reunidos. Estamos reunidos para honrar ao Senhor e não aos homens. Infelizmente, até mesmo crentes vão à igreja esperando ser honrados, porque querem ter um culto que eles apreciem. Que a música seja desse jeito, que comece assim, termine daquele outro jeito, o pastor fale só sobre o amor, não fala sobre pecado, que não gosto muito de ouvir, né? Então, isso não é honrar o Senhor. Honrar o Senhor é falar da palavra do Senhor, é falar desse nosso Deus, é adorar integralmente ao nosso Deus. E a quarta coisa, não confiar na carne. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Nesse trecho aqui de Filipenses, Paulo vai prosseguir falando de como ele percebeu que o seu legalismo farisaico era inútil.
Paulo perseguiu os cristãos porque ele defendia esse legalismo, né? Mas ele viu que essa obsessão dele pelas questões externas e carnais não tinha levado ele a nada. Ele tinha ficado preso a isso e não realmente a olhar para o estado do seu coração. Ele, quando se converteu, deu-se conta de que a única forma de realmente ser aceito perante Deus era ele revestir-se com a justiça de Cristo. A mera conformidade externa aos costumes religiosos não tinha nenhum valor espiritual. Na verdade, ele considerou tudo isso lixo, né? Como perda. Então, Paulo viu que todas essas coisas externas não eram verdadeira adoração. Normalmente, as pessoas, né, o cidadão comum, quando fala de adoração, ele se refere a essas coisas externas da religião. A música, a liturgia, a cerimônia, o ajoelhar-se. Mas essas coisas nada têm a ver com a verdadeira oração. A história tem mostrado que é muito forte essa tendência do homem colocar, acrescentar aparatos mundanos à adoração que Deus prescreve. O povo de Israel fez muito isso, né? Buscava, queria ser igual aos outros povos, ter imagem, ter coisas, e tudo isso com certeza não agradava a Deus. Cerimônias bonitas e emocionantes não são verdadeira adoração. Tudo isso é carne. Nós não podemos confiar na carne, naquilo que nós achamos que está sendo bonito, que está sendo... Não, nós temos que nos voltar realmente para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Jesus, numa clássica cena com Marta e Maria, disse para Marta: Marta, você está ansiosa e está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, né? Porque ela tinha se sentado aos pés de Jesus. A adoração de Maria teve um significado eterno, enquanto que a de Marta não, né? Jesus estava ensinando que a adoração é a única atividade essencial que deve ter prioridade, precedência sobre qualquer outra atividade na vida. Nós estamos aqui para sermos verdadeiros adoradores do Senhor, em todas as situações. Hoje nós estivemos falando um pouco mais sobre o nosso culto, né? O momento em que nós estamos lá para honrar a Deus, para glorificar o nome de Deus, para pregar a palavra, para realmente estarmos apoiados na nossa adoração, no que diz a Escritura. Mas nós vamos ver aos longos das lições a adoração na nossa vida, o tempo todo. Então, nós temos que ter essa consciência de que a adoração é prioridade sobre qualquer outra atividade. E John MacArthur termina o seu capítulo dizendo: nós devemos ser um povo que adora no Espírito de Deus e na glória em Cristo Jesus e que não confia na carne. E para fazer isso, devemos permitir que somente as Escrituras, sola Escritura, regulem a nossa adoração. Nesse mundo, gente, né, tão confuso, com as pessoas criando tantos absurdos, inventando coisas que na sua mente agradam a Deus, né? Nós devemos estar apoiados somente na Escritura. É só o que está aqui, ó, na palavra de Deus, que deve regular a nossa adoração, o nosso culto, a nossa forma realmente de estar inteiramente com o Senhor. Nós que amamos a Cristo e cremos que a sua palavra é a verdade, não devemos nos atrever a acomodar a nossa adoração aos estilos e às preferências de um mundo descrente. Ao contrário,
a nossa prioridade deve ser a adoração em espírito e em verdade. Que essa seja realmente a nossa adoração. Hoje, domingo, é dia de prestarmos culto. Que você, que eu, estejamos realmente prestando um culto em espírito e em verdade, honrando e adorando ao nosso grande e verdadeiro Deus. Que Deus abençoe a todos nós.